recuperação judicial e recuperação fiscal. Meu caro colega, hoje eu quero brevemente tratar com você sobre essa confusão que orbita em torno das pessoas que desconhecem os fundamentos do Instituto de Recuperação Judicial, desconhecem a lógica do processo de recuperação judicial e é uma confusão muito convencional. Então, a minha ideia aqui é conversar sobre essa confusão entre recuperação judicial e recuperação fiscal. E também fazer a discussão sobre uma segunda confusão que eu percebo com muita frequência. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que muitos colegas do direito e muitos profissionais da área da administração, da contabilidade, desconhecem o que significa recuperação judicial. Desconhecem a lógica do processo, desconhecem questões de fato mais elementares que orientam toda a estratégia chamada recuperação judicial. Então, o que é importante, eu chamo a atenção dos colegas nesse vídeo rápido. Tudo bem, Danilo? Beleza, meu velho? O que eu chamo a atenção é que é imprescindível voltar aos fundamentos, se eu fosse falar num tom mais sofisticado. Mas, falando em termos mais comuns, é imprescindível que nós retomemos a explicação mais básica do que é a recuperação judicial. Recuperação judicial é o remédio que o direito oferece para a crise do agente econômico. Simples assim. E aí tem que explicar esse remédio de um modo inteligível, de um modo compreensível, porque senão nós vamos incorrer em situações como essa. Profissionais que confundem recuperação judicial com recuperação fiscal. Recuperação fiscal é importante? É importante, mas não tem nada a ver com recuperação judicial. Nós, inclusive, produzimos um conteúdo no Colegiado Empresarial sobre a relação entre a recuperação judicial e recuperação fiscal, no bojo prático de uma RJ. Então, é possível, dentro de uma recuperação judicial, promover a recuperação fiscal, um estudo sobre a possibilidade, sobre a viabilidade de uma recuperação fiscal, é possível, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E chamar a atenção de, especialmente, profissionais da contabilidade que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma tarefa importante que os advogados que pretendem trabalhar com recuperação judicial devem assumir. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ao contrário de recuperação judicial, a recuperação fiscal já é muito mal vista pelos profissionais da contabilidade. O contador, a contadora entende que, por mais boa vontade que o advogado tenha em promover um estudo para ver quais os tributos que eventualmente se consegue recuperar, mesmo extrajudicialmente, o contador, a contadora entende que existe uma sobreposição de interesses. O contador, a contadora acaba pensando que no limite se estabelece um conflito de interesses. E aí, uma conversa que poderia ser muito produtiva do ponto de vista de estratégia de soerguimento empresarial acaba sendo interrompida porque a contabilidade entende que nós estamos, de algum modo, conflitando com o seu trabalho. Eu estou chamando atenção para esse detalhe porque, para quem não conhece recuperação judicial, e a sacada de hoje é essa, para quem não conhece recuperação judicial é equivalente à recuperação fiscal. E nós, que já somos um pouco iniciados no Instituto, sabemos que recuperação judicial, apesar de, em algum momento, se puder fazer uma aproximação com recuperação fiscal, de fato e de direito não tem nada a ver. 90% das recuperações judiciais, 95% das recuperações judiciais, nada tem a ver com recuperação fiscal.
Recuperação judicial, meus caros colegas, é isso que eu queria sublinhar e deixar bem claro nesse vídeo hoje com você. Recuperação judicial é o remédio mais íntegro para o empresário com dívidas. E pode parecer contraintuitivo dizer que é o remédio mais íntegro, mas é o único remédio jurídico que a legislação brasileira oferece em que o empresário reconhecerá as suas dívidas, reconhecerá o que entende devido e vai reconhecer não com o credor também, mas vai reconhecer especialmente com o juiz, com o Estado juiz, com o poder judiciário. Agora, como se pode confundir recuperação judicial com algum tipo de fraude se o agente econômico levará ao poder judiciário os seus compromissos? É por isso que não há dúvidas que é o modo mais íntegro que o devedor tem de arcar com seus compromissos. E esse é um bom argumento que eu reforço os colegas que estão trabalhando com recuperação judicial, que estão pretendendo ingressar nesse mercado, podem utilizar. Uma segunda confusão que eu encontro com muita frequência no mercado e encontro também com muita frequência dentro das decisões judiciais. Ontem eu estava analisando algumas decisões de tribunais regionais do trabalho, gente, e não se fazia essa distinção que agora eu quero chamar a atenção. Uma segunda confusão imensa que existe no mercado, existe perambulando por aí, é sobre recuperação judicial e falência. Meus queridos amigos, meus queridos colegas, não tem nenhuma relação entre a estratégia de soerguimento, recuperação judicial e o decreto falimentar. Não dá para a gente confundir os institutos e pensar que a recuperação judicial é a antessala da falência, ou que sobre algum aspecto processual nós precisamos se socorrer na falência para entender a recuperação judicial. Isso só confunde o andamento do processo, isso só confunde, enfim, a própria compreensão do que o Instituto de Recuperação Judicial se propõe a fazer. Essa confusão entre recuperação judicial e falência, ela deve ser objeto de combate por quem trabalha com recuperações judiciais, porque a intenção da recuperação judicial é precisamente alinhar uma estratégia de recuperação econômica, de soerguimento. Não pretende dialogar com a falência, não pretende de nenhum modo transitar nesse cenário de quebra. É o contrário disso. E é por isso, vejam bem, é exatamente por isso que alguns agentes econômicos ficam distantes da recuperação judicial. Porque quando eles observam a recuperação judicial, eles observam ao lado o Instituto da Falência. A legislação, Lei 11.101, é a mesma. Então, o que me leva a crer, penso o empresário, que recuperação judicial é um remédio se, junto com recuperação judicial, está o pacote da falência? Essa confusão nós precisamos desfazer. É imprescindível separar. Recuperação judicial é uma coisa, falência é outra, que não tem nenhuma relação. E é importante fazer essa distinção, porque quando nós estamos alinhando uma estratégia de soerguimento, calcada na recuperação judicial, quando a gente está promovendo uma recuperação judicial, tudo que o nosso cliente quer é ficar longe da falência. Portanto, nós precisamos convencer a sociedade, convencer os agentes econômicos, convencer os profissionais da administração, da contabilidade, que recuperação judicial em nada dialoga com o feito falimentar. E eu vou dar mais um motivo para justificar essa minha assertiva. Mais um motivo. Pensem comigo. Se eu estou promovendo uma recuperação judicial, o meu objetivo é a recuperação do agente econômico, o soerguimento. Este é o meu objetivo, esta é a minha finalidade. Se eu não fizer recuperação judicial em tempo hábil, pode chegar um momento em que a recuperação judicial não fará mais sentido. Pode chegar um momento que a recuperação judicial, de fato,
não vá mais resolver a crise do agente econômico. Por quê? Porque no tempo em que era importante, em que era possível, em que era estrategicamente fundamental a recuperação judicial, o agente econômico recusou a recuperação judicial com medo dessa confusão meio sem sentido com a falência. Eu até suspeito que seria conveniente legislações distintas. Seria conveniente o legislador separar a recuperação judicial de falências, inclusive do ponto de vista legislativo. Por quê? Porque essa confusão ela só traz prejuízos, e não para o escritório de advocacia, prejuízos para o agente econômico. Recuperação judicial pode ser acionada, recuperação judicial deve ser objeto de recurso, de ação por parte do agente econômico, bem antes, no momento muito anterior a este momento pré-falimentar. Por isso que o tempo na promoção da recuperação judicial é fundamental. Uma coisa é ingressar em recuperação judicial com a diminuição progressiva do fluxo de caixa, do caixa mesmo da empresa, e o aumento do endividamento. Tem um momento específico aí que é interessantíssimo o ingresso em recuperação judicial, na medida em que se estancam os compromissos e se repactuam os compromissos com a reorganização da atividade empresarial. Essa é a ideia. Veja, não tem nada a ver com falência. Mas, se esse momento é perdido, se essa situação, se essa circunstância é colocada em um segundo plano, se essa contingência temporal é afastada, chega um momento em que a falência se impõe. Então, vocês percebem que o ideal é que nem se relacione recuperação judicial com falência. O ideal é que o agente econômico em crise, percebendo esse descompasso entre os recebíveis e o endividamento, o ideal é que nesse momento o agente econômico prepare uma estratégia de soerguimento, prepare o ingresso em recuperação judicial ou mesmo a recuperação extrajudicial. Então, caiu aqui, vamos tentar voltar aqui. O argumento que eu estava dizendo era o seguinte, meus queridos colegas, não sei se está ao vivo, acho que está, né? O argumento era o seguinte, me deem um ok aqui se estiver ao vivo. O argumento central é o seguinte: primeiro, não confunda recuperação judicial com recuperação fiscal. Não há nenhuma relação direta possível entre recuperação judicial e recuperação fiscal. Esse é o primeiro aspecto. Então, quando o advogado ou a advogada for conversar sobre recuperação judicial, é importante explicar essa distinção. É importante, se alguém trouxer o tema, já deixar bem claro que nenhuma relação há entre entre o processo de recuperação judicial e a possibilidade de se promover recuperação fiscal. Nenhuma relação há, e inclusive os profissionais também não são os mesmos. Essa é a primeira questão. A segunda questão importante é que os colegas devem afastar o fantasma da falência quando sustentarem a estratégia de recuperação judicial. Porque se vocês observarem nas decisões judiciais, especialmente da Justiça do Trabalho, Danilo, interessante esse tema inclusive, se vocês observarem o conjunto de percepções médias sobre recuperação judicial, vocês vão perceber que existe uma simetria, que existe uma aproximação entre recuperação judicial e falência. E isso é um equívoco brutal. Isso é um problema gravíssimo, porque é isso que cria, em algumas circunstâncias, a resistência do agente econômico em ingressar em recuperação judicial. O agente econômico pensa, mas se recuperação judicial se confunde com falência, eu quero distância. Então, o nosso desafio é simplesmente rechaçar a falência, explicando que nenhuma relação há do ponto de vista prático, operacional, do ponto de vista, na verdade, lógico, né? Do ponto de vista
principiológico, se for falar bonito, entre o Instituto de Recuperação Judicial e o processo de falência. E Marcelo, onde é que está essa distinção de princípios, né? Essa distinção principiológica, se eu quiser falar bonito? Vamos lá. A distinção principiológica está no artigo 47, que nada tem a ver com o capítulo de falência. O que diz o artigo 47? O artigo 47 protege o argumento, protege o princípio da preservação da empresa. É a preservação da empresa o princípio vetor maior que orienta todo o processo de recuperação judicial. E aí vocês pensem comigo, se o princípio maior do processo de recuperação judicial, se o princípio vetor do processo de recuperação judicial é a preservação da empresa, do agente econômico, dos empregos, como que isso pode ter uma relação com o processo de falência ou uma relação com a quebra? Não faz nenhum sentido. E essa relação só é feita por quem desconhece o instituto. Então, a dica que eu dou para o advogado, para a advogada que está trabalhando com recuperação judicial ou que pretende trabalhar com recuperação judicial é a seguinte: meu velho, faça essa distinção. Desenhe para quem você estiver dialogando, para quem você estiver interagindo, desenhe essa distinção. Primeiro, se esse alguém confundir com recuperação fiscal, explique que nenhuma relação há. E explique do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, do ponto de vista do seu trabalho. Segundo, se alguém fizer relação com o processo de falência, você pode dizer que a única coisa que há em comum é que o processo de falência e o processo de recuperação judicial são regidos pela mesma lei, estão localizados na mesma lei, mas de resto não há relação possível. Eu quero dizer com isso que você deve convencer qualquer cliente que a recuperação judicial não é a antessala da falência. A recuperação judicial não é o momento anterior à quebra. A recuperação judicial é simplesmente o remédio jurídico para a crise do agente econômico que vai se recuperar. A recuperação judicial é simplesmente a crise do agente econômico sendo dando a volta por cima, né? Essa expressão dando a volta no cenário com a estratégia de seu erguimento. A Carolina vem dizer isso comigo, né, querida? Olha só, tive que fazer exatamente isso hoje mais cedo. Me conta mais. Você estava conversando com algum profissional? Você estava explicando o instituto? Gente, isso acontece, essa confusão acontece frequentemente. Então, fiquem ligados, porque essa confusão pode fazer você não fechar o contrato. Simples assim. Não vai ter nenhum problema, só que você não fechará o contrato. O agente econômico, por receio, vai acabar fazendo aquilo que a gente critica tanto aqui nesse canal, que eu critico particularmente com muita frequência. O agente econômico vai acabar inventando revisionais infundadas, embargos infundados, exceções de pré-executividades infundadas, porque não vai acreditar que o remédio é o remédio. Ele vai acreditar no placebo. Perfeito, Carolina, perfeito, querida. Então, essa distinção ela é fundamental. E aí eu poderia ir um pouquinho além, dizendo o seguinte: essa distinção ela deve ser feita cotidianamente. Essa distinção ela pode ser feita sempre, porque na verdade essa confusão ela é hegemônica. Eu vi uma decisão no Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, em que se tratavam os créditos extraconcursais do mesmo modo que se estivesse em uma falência. Então, o fato da empresa estar em recuperação judicial em nada mudava o tratamento do crédito extraconcursal trabalhista. Por quê? Porque, enfim, a Lei 11.101 determina que tudo deve ser administrado pelo juiz universal. Não é assim. Na falência, eles estão certos.
Os desembargadores são certíssimos. Na falência, quem administra a totalidade do passivo é o juiz universal. Mas na recuperação judicial, tem uma boa doutrina que, inclusive, discute o conceito de juiz universal na recuperação judicial, visto que muitas ações são simplesmente suspensas. Muitos créditos são simplesmente suspensos, eles não são submetidos ao regime recuperatório, ao contrário da falência. Então, estou me estendendo tanto aqui, nem era essa a finalidade, para chamar atenção para essas distinções. Espero que os colegas tenham gostado dessa sacada, guardem essa ideia, eu acho que vale a pena. Quando tiverem oportunidade, façam essa distinção, essa clivagem entre recuperação judicial e recuperação fiscal, façam a distinção entre recuperação judicial e falência, façam estas distinções, porque o contrário disso é, por vezes, não se acionar esse mecanismo extraordinário que é a recuperação judicial por ignorância ou preconceito. No que depender de vocês, no que depender de mim, ignorância e preconceito não serão a tônica destas conversas. Nós afirmaremos a recuperação judicial a partir da distinção que eu aqui já mencionei e assim eu encerro mais esta conversa. Tá bom, meus queridos colegas? Um grande abraço. Em breve a gente entra novamente, amanhã a gente entra novamente. Amanhã, quem sabe, a gente pode fazer uma conversa abrindo a câmera aqui. Vai ser realmente um prazer. Eu já conversei com alguns colegas que estão aqui com a câmera aberta e vocês sabem que é uma alegria e uma honra fazer sempre isso. Tá bom? Grande abraço e vocês sabem, em frente.